Paulo e Jorge são amigos de longa data, que costumam discutir temas diversos e normalmente chegam a alguma concordância, mas não dessa vez. O confronto de hoje é sobre duas teorias polêmicas, estando os dois em posições antagônicas, não conseguindo portanto chegar a nenhum acordo. Paulo, adepto da teoria do criacionismo, tenta provar que está certo, ao passo que Jorge não admite em hipótese alguma essa ideia, refutando-a energicamente em favor da teoria evolucionista de Darwin, a quem considera um gênio. A discussão segue acalorada, e parece ser interrompida com a chegada de Ricardo, amigo dos dois, embora mais jovem. Ricardo observa atentamente o embate intelectual sem interromper os combatentes, até o momento em que é convidado a dar sua opinião. Pessoal, fiquei surpreso com essa discussão de vocês e acabei lembrando de um acontecimento ocorrido há muitos anos. Em um grupo, alunos da Escola Técnica Federal que cursavam o primeiro ano de eletrotécnica, estavam sempre discutindo se a tensão elétrica da fase, em uma tomada de energia residencial, era mais positiva do que o neutro ou vice-versa. Esses estudantes acabaram criando dois grupos, um que afirmava ser a fase mais positiva do que o neutro e outro que considerava ardentemente que a fase era mais negativa do que o neutro. Cada grupo se apoiava em seus parcos e recém-obtidos conhecimentos naqueles primeiros meses de estudo. Como não chegavam a nenhum acordo, o tempo foi passando, mas no ano seguinte descobriram a resposta correta a esse dilema. O grupo que achava que a fase era mais positiva do que o neutro, estava com a razão, mas o outro grupo que achava que a fase era mais negativa do que o neutro, também estava certo, e, se por acaso, houvesse um terceiro grupo que afirmasse que a fase e neutro possuíam a mesma polaridade, bem, esse grupo também estaria correto. Ou seja, os três grupos estariam corretos em suas afirmações. Paulo e Jorge aparentam surpresa, e Paulo dispara espantado: mas, como é possível isso? Como uma coisa pode ser três? A resposta para esse dilema está no segundo ano de ensino dos dois ou três grupos. No primeiro ano, eles estudavam, em eletricidade, a corrente elétrica contínua, com as suas características, sendo que esse tipo de corrente mantém sempre a polaridade constante, ou seja, o polo positivo é sempre mais positivo do que o polo negativo. No segundo ano, eles começaram a estudar a corrente alternada, que em uma rede domiciliar, objeto das discussões dos grupos, normalmente atua como uma senoide, e, portanto, no semiciclo positivo, a fase é mais positiva do que o neutro. Já no semiciclo negativo, porém, a fase é mais negativa do que o neutro, sendo que entre esses semiciclos, a tensão é zero, ou seja, a fase tem a mesma polaridade do neutro. Por isso os três grupos estariam certos, pois a relação fase-neutro segue as suas convicções, mas não ao mesmo tempo, entendam. Paulo e Jorge se olham sem entender, e Jorge dispara: Ok, entendi a história, mas, o que isso tem a ver com a nossa discussão? Estou tentando mostrar a vocês que as teorias do criacionismo e evolucionismo devem provavelmente estar certas, mas não ao mesmo tempo, entendam. Agora você acabou de jogar mais lenha na fogueira. Parece que você era o componente daquele terceiro grupo de polêmica, né? Ok, vamos fazer o seguinte, vamos para a teoria do bolo. Imaginem que Jorge tenha vontade de fazer um bolo, de laranja por exemplo, e começa por juntar os ingredientes, mistura-os bem, coloca no forno e depois de um tempo surge um apetitoso bolo de laranja. Deu até vontade, com manteiga por cima enquanto ainda quente. Olhando para Jorge, Ricardo pergunta: Quem fez o bolo? Ora, fui eu. Claro.
Ok, a pergunta sendo quem, a resposta só pode ser alguém, mas se eu perguntar, o que fez o bolo? Paulo e Jorge ficam sem entender, e Ricardo reformula a pergunta. Em outras palavras, como o bolo surgiu? Paulo e Jorge ficam pensativos, e Ricardo conclui. Podemos dizer que inicialmente houve uma vontade consciente do Paulo com o plano de fazer um bolo, depois ele juntou os ingredientes, a matéria, e então colocou este composto no forno, e as leis da termodinâmica, bioquímica e outras leis, garantiram a criação do bolo. Você esqueceu do tempo, levou um tempo para criar o bolo, né? Sim, mas o tempo está intrínseco nas reações, ou seja, as transformações da matéria pelas leis dependem do tempo. Neste exemplo do bolo de laranja, seriam necessários os 3 elementos para a criação, que são a vontade consciente, a matéria e as leis. Apenas com um ou 2 desses elementos, o bolo não seria criado. Paulo e Jorge parecem concordar, e Ricardo prossegue. Continuando, alguém pode me dizer de onde veio a laranja desse bolo? Da flor da laranjeira. E, de onde veio a flor da laranjeira? Da árvore ora, da laranjeira. De onde veio a laranjeira? Da semente da laranja. De onde veio a semente da laranja? Paulo e Jorge se entreolham e respondem em uníssono. Da laranja, ora. Ricardo aguarda um segundo, e pergunta lentamente. De onde veio a laranja? Debatedores aparentam um certo grau de irritação, mas respondem. Da flor da laranjeira. Agora Ricardo começa a explicação mais profunda daquilo que realmente queria demonstrar. Então, entramos em um círculo vicioso, aparentemente sem saída, uma pergunta sem resposta definida. Nesse caso, peço permissão para lançar uma afirmação, que tentarei provar ser verdadeira. A natureza preza pela simplicidade, a natureza prefere a simplicidade, a natureza sempre opta pela redução tornando as coisas mais simples. Um exemplo disso é imaginar que tudo o que existe, seja animal, vegetal ou mineral, tende a ser reduzido a uma forma mais simples possível, variando apenas na escala de tempo necessária devido ao tipo de objeto. Se imaginarmos uma laranja, por exemplo, deixada ao acaso em um lugar onde não haja a possibilidade de florescimento, ela decai, tende a ser reduzida, e se esperarmos tempo suficiente ela se torna pó. Agora pergunto eu, qual a forma mais reduzida da matéria? Um elétron. Mas qual seria a forma mais reduzida da matéria que possuiria a capacidade de autorreprodução? Uma molécula, o DNA. Sim, mas o DNA por si só não seria capaz de se reproduzir, ele necessitaria de uma estrutura que o decodificasse, o ribossoma, por exemplo, mas precisaria também de outros elementos, nutrientes e outros componentes, isso tudo encerrado em um ambiente estanque. Uma célula. Sim, perfeito, uma célula, mas não deveriam existir outras células ao mesmo tempo. Por exemplo, a célula de um mosquito, de um sapo, de um elefante. No início deveria existir apenas uma célula. Uma célula primordial. Isso devido à simplicidade da natureza. Sabemos que radiações, agentes químicos e outras influências externas podem modificar o DNA e corrompê-lo, causando mutações, e se nossa imaginação acompanhar a passagem do tempo, muito tempo, talvez as mutações provocassem o desenvolvimento de tecidos, órgãos e quem sabe seres vivos diversos, cuja existência seria dependente da capacidade de sobrevivência, adaptação e reprodução, passando essas características para as novas gerações. Evolucionismo, Darwin, meu herói. Eu sabia? Paulo pensa por um tempo e pergunta. Quem criou a célula primordial? Lembre-se da história do bolo, vontade consciente, matéria e leis. Percebo, criacionismo e evolucionismo. Sim. Mas não ao mesmo tempo. Neste momento, enquanto os dois debatedores tentam digerir a explanação, Ana entra no recinto e pergunta.
Pessoal, acabei de fazer um bolo de laranja, alguém vai querer? Deu até vontade, com manteiga por cima enquanto ainda quente.